Uma equipe de pesquisadores na Antártica fica presa com uma criatura alienígena que pode imitar a forma humana. Será que eles conseguirão se livrar dela? Como farão isso? Assista até o final para descobrir. Fala galera, aqui é o Good, e nas planícies geladas da Antártica, dois homens noruegueses tentam abater um cachorro. Eles chegam a uma base de pesquisas americana, o que acaba atraindo a atenção dos pesquisadores locais. Ao pousar, um dos noruegueses tenta lançar uma granada no cachorro, mas a granada cai atrás dele, finalizando-o ali mesmo e destruindo o helicóptero. O norueguês restante tenta convencer os pesquisadores americanos a deixá-lo finalizar o cachorro. Entretanto, como ele não falava inglês, ninguém conseguiu o entender. Irritado, o homem atira na direção do cachorro, mas acerta um dos pesquisadores acidentalmente. Em resposta, Carrie, que estava dentro da base, troca tiros com o norueguês e consegue neutralizá-lo com um tiro. Mais tarde, os pesquisadores discutem o que poderia ter causado aquele incidente, chegando a teorizar que os Estados Unidos poderia estar em guerra com a Noruega. Preocupado que algo sério pudesse ter acontecido, o médico Dr. Cooper decide ir até lá junto com McReady para fazer contato com a base norueguesa e ver se eles precisavam de alguma ajuda. Enquanto isso, o restante dos pesquisadores continuou realizando suas atividades normalmente. Ao chegar na base norueguesa, Dr. Cooper e o McReady se deparam com uma cena assustadora e misteriosa. A base está toda abandonada e destruída. Em uma sala, eles encontram um corpo decomposto de um homem. Eles se perguntam o que poderia ter causado aquilo e acabam encontrando uma misteriosa sala com um grande bloco de gelo quebrado, como se algo tivesse saído de dentro dele. Intrigados com o que acharam, eles exploram a parte externa da base e encontram o corpo de uma criatura humanoide toda misturada. McReady então tem a ideia de levar a criatura até a base americana para que Dr. Cooper possa fazer uma autópsia. Mais tarde, eles retornam à base trazendo a criatura, deixando todos estarrecidos e enojados com o que viam. Dr. Cooper e o biólogo Dr. Blair começam a realizar a autópsia. Eles ficam confusos ao descobrir que os órgãos internos são aparentemente órgãos normais de um ser humano, sem nada de diferente. Os homens bebem e jogam para passar o tempo naquele lugar gelado, enquanto o cachorro lá do início anda livremente pela base. Então, Bennis, um dos pesquisadores, pede para Clark levar o cachorro até o canil para ficar junto com os outros. Clark obedece, mas ao colocar o cachorro com os outros, eles começam a ficar incomodados e com muito medo. Acontece que aquele cachorro não era normal e logo revela sua verdadeira forma alienígena para os pobres cães. Alguns tentam fugir, mas a criatura desenvolve tentáculos e lança uma espécie de ácido, capturando os animais. O barulho chama a atenção de Clark, que vai até o local para verificar. Ao abrir a porta, alguns cães aterrorizados conseguem escapar, mas ele logo nota a criatura bizarra e rapidamente empurra a porta com o pé para fechá-la. Ao ouvir a gritaria dos animais, os outros homens vão até o canil para conferir o que estava acontecendo. Quando McReady chega ao canil, depara-se com a criatura disforme e assustadora, com a aparência de um cachorro todo misturado. Dois cães haviam sido pegos pela criatura e estavam sofrendo ainda vivos. McReady começa a atirar na criatura e nos cachorros para livrá-los do sofrimento, mas os tiros não parecem fazer muito efeito. A criatura cria braços e tenta escapar do canil. Nesse momento, Childs aparece com um lança-chamas e o usa para queimar o alienígena. A estratégia parece funcionar, indicando que o calor pode ser a fraqueza daquele ser. Mais tarde, uma nova autópsia é realizada pelo biólogo Dr. Blair no corpo da criatura, e ele descobre algo muito intrigante. Ele explica aos homens que esse ser possui a habilidade de assimilar outros organismos e imitá-los perfeitamente com o passar do tempo. E isso só não aconteceu com o cachorro porque eles conseguiram finalizá-lo antes disso. Ao revisar algumas fitas recuperadas da base norueguesa, os homens veem uma filmagem de 5 meses atrás, mostrando os noruegueses descobrindo algo grande soterrado no gelo e usando explosivos para escavar. Vendo isso, McReady decide ir até o local para investigar o que os noruegueses encontraram 5 meses atrás. Chegando ao local indicado, eles se deparam com uma enorme cratera no gelo, dentro da qual havia uma nave espacial alienígena. Ao se aproximar e analisar a nave, Vance, o geólogo
da equipe percebe que, a julgar pela profundidade do gelo, a nave deveria estar enterrada ali há, no mínimo, uns 100 mil anos. Eles também encontraram um pouco mais afastado da nave um buraco de onde teria sido retirado o bloco de gelo encontrado na base norueguesa, de onde a criatura saiu. Mais tarde, na base, Dr. Blair usa um programa de computador para simular algumas probabilidades envolvendo a criatura. O computador informa que existe 75% de probabilidade de que uma ou mais pessoas já estejam contaminadas pelo organismo alienígena, e que, se a criatura conseguir atingir áreas povoadas, o mundo inteiro seria contaminado em cerca de 3 anos. Enquanto isso, McReady, Bennings e Windows se preparam para se livrar dos corpos da criatura. Fuchs aparece e chama McReady para ir lá fora contar algo importante. Enquanto isso, os outros dois ficam na sala sozinhos, mas a criatura se move levemente por debaixo dos panos, sem que eles percebam. Fuchs conta para McReady que está preocupado com o Dr. Blair, pois ele se trancou no quarto e fez anotações estranhas, incluindo uma que diz que as criaturas podem ainda estar vivas, pois ainda há atividade celular nos corpos. Enquanto isso, Windows, que havia saído da sala, retorna para encontrar seu colega sendo capturado pela criatura. Ele corre para avisar McReady e Fuchs, e eles vão juntos tentar salvá-lo. Ao chegar na sala, percebe que Bennings havia fugido pela janela. Quando o encontram, notam que ele não é mais Bennings, mas uma cópia inacabada. A criatura solta um berro assustador e McReady consegue incendiá-la, e em seguida eles utilizam lança-chamas para incendiar todos os outros corpos da criatura que ainda restavam. Não demora muito, eles notam que o Dr. Blair não está ali e estava sumido. Eles começam a procurar por ele, em meio à noite fria e escura. McReady avista Dr. Blair, suspeitosamente saindo correndo de um dos helicópteros da base. Ao chegar ao helicóptero, nota que ele havia sido completamente sabotado pelo Dr. Blair. Então, um disparo da arma pode ser ouvido, e McReady corre para ver o que está acontecendo. Dentro da base, vemos que Dr. Blair estava completamente transtornado por conta do medo do organismo contaminar o mundo inteiro. Por isso, ele estava trancado na sala de comunicações e quebrava todos os comunicadores com um machado. Childs revela que Dr. Blair não apenas destruiu os comunicadores, como também havia destruído os helicópteros e finalizado todos os cães. Eles armam um plano para tentar impedir Dr. Blair. Enquanto Childs o distrai, McReady utiliza uma mesa como escudo para empurrá-lo de surpresa e neutralizá-lo. Após a confusão, eles decidem prender Dr. Blair em uma oficina que ficava na área externa da base, para que ele não causasse mais mal à equipe. Dr. Blair aceita o confinamento, mas pede para McReady vigiar Clark, pois ele havia ficado muito tempo sozinho com aquele cachorro e poderia ser a criatura disfarçada. Mais tarde, com a situação ainda mais crítica do que antes, eles teriam que ficar ilhados naquele lugar por pelo menos 6 meses até uma equipe de resgate aparecer. Mas havia um problema: se não descobrissem quem dentre eles era o impostor, seriam todos finalizados antes mesmo do socorro chegar. E pior, se todos fossem capturados pela criatura, ela conseguiria chegar à civilização e causaria o colapso da humanidade. Foi então que Dr. Cooper teve uma ótima ideia e sugeriu que todos fossem submetidos a um teste simples, onde recolheriam uma amostra de sangue de cada um e misturaria com amostras de sangue guardadas. Dessa forma, caso houvesse algum tipo de reação na mistura, isso indicaria que a pessoa era um impostor. O plano era muito inteligente, porém, o impostor também era. Ao chegarem ao local onde eram guardadas as bolsas de sangue de cada um, descobriram que elas haviam sido completamente furadas por alguém. Apenas Dr. Cooper tinha acesso ao local, mas Gary guardava as chaves. Uma grande tensão se inicia, com todos acusando uns aos outros e ninguém confiando em ninguém. Desconfiando de tudo, Windows corre para pegar uma arma, seguido por Gary, que ordena que ele abaixe a arma. Windows obedece, e esse acontecimento apenas evidencia o clima de tensão e desconfiança que se instaura na base. Gary afirma que não mexeu no sangue, mas como todos desconfiavam dele, decide deixar as chaves com McReady. Mais tarde, McReady grava tudo o que estavam passando para que, caso não sobrevivessem, isso pudesse servir como um aviso para as próximas pessoas que fossem àquela instalação. Enquanto isso, Fuchs pesquisa as anotações do Dr. Blair e ouve um barulho atrás dele. Seguindo o barulho, ele chega a uma área externa da base, onde encontra uma roupa de McReady no chão. Mais tarde, o sumiço de Fuchs é notado e seus colegas decidem se dividir em equipes para
procurá-lo. McReady e sua equipe encontram os restos mortais de Fuchs carbonizados na área externa. Eles concluem que ele provavelmente se incendiou antes que a criatura o pegasse. Windows volta para a base enquanto Niles e McReady vão ao alojamento de McReady, pois ele havia deixado as luzes apagadas quando saiu, mas agora elas estavam acesas, indicando que a criatura poderia estar lá dentro. O tempo passa e os dois não retornam à base. Childs e os outros decidem criar barricadas em volta da base, temendo que algum deles pudesse ter se tornado um impostor. Niles aparece e informa que estavam com McReady, mas o perdeu de vista perto do alojamento. Ele também mostra uma roupa rasgada do McReady encontrada no alojamento, indicando que McReady poderia ser um impostor. Alguém tenta abrir a porta atrás deles, e eles discutem se deveriam deixar McReady congelado lá fora ou deixá-lo entrar para finalizá-lo ali mesmo. Enquanto discutem, percebem que McReady estava tentando entrar pela janela do depósito. Quando abrem a porta, são surpreendidos por McReady segurando um explosivo e ameaçando detoná-lo caso fizesse algum mal a ele. Um clima de tensão se instala e Niles e Vance tentam agarrar McReady. No entanto, ele desvia e Vance bate com tudo na prateleira. McReady manda que tragam Dr. Cooper para tratar Vance. Na outra sala, Dr. Cooper usa um desfibrilador na esperança de ressuscitar Vance, que havia se ferido gravemente, sem saber que ele não era mais Vance. Quando ele vai usar o desfibrilador, a criatura abre uma boca na barriga de Vance e arranca os braços do Dr. Cooper. Todos correm assustados e McReady usa seu lança-chamas para neutralizar a criatura. Após apagar o fogo, eles ficam surpresos ao ver que a cabeça da criatura havia se soltado e desenvolvido patas como as de uma aranha. McReady então usa o lança-chamas novamente e finaliza de vez a criatura. Mais tarde, em outra sala, McReady ordena que todos fossem amarrados para que um teste fosse feito. A ideia não agrada a seus companheiros, sobretudo Childs, que se recusa a ser amarrado. Enquanto isso, Clark segura um bisturi e trama atacar McReady pelas costas. No meio da confusão, Clark encontra a oportunidade de colocar seu plano em prática, mas McReady consegue ser mais rápido e o finaliza com um tiro. O teste então se inicia, com todos amarrados, e uma amostra de sangue de cada um é coletada. A ideia é usar um pedaço de ferro aquecido para encostar nas amostras. Dessa forma, se o sangue não reagisse ao calor, significaria que a pessoa não era um impostor. Do contrário, se o sangue reagisse, significaria que a pessoa era de fato um impostor. McReady faz o teste com seu sangue, um de Windows, do Dr. Cooper e do Clark que já haviam morrido, e em todos não ocorre nenhuma reação. Childs comenta que Clark era um humano e que tornaria McReady um assassino, mas o mesmo ignora. Entretanto, ao chegar na vez de Palmer, o sangue reage, revelando que ele era de fato um impostor. Todos ficam apavorados, sobretudo Childs e Gary, que estavam presos na cadeira junto com a criatura. McReady tenta usar o lança-chamas, mas ele não funciona. A criatura começa a se transformar e consegue se soltar da cadeira. Windows tenta usar seu lança-chamas, mas acaba sendo atacado pelo alienígena. Em meio a um clima de tensão, finalmente o lança-chamas de McReady volta a funcionar e ele consegue incendiar a criatura. Em seguida, ele incendeia Windows, que já estava se transformando e não tinha mais salvação. Após isso, o teste de sangue continua. Niles e Childs passam, restando apenas Gary, que era o mais suspeito, pois desconfiavam que ele havia sabotado a sala onde ficavam as bolsas de sangue. Para surpresa de todos, Gary também passa no teste, deixando todos ali aliviados. Mais tarde, eles decidem ir até o alojamento onde estava o Dr. Blair para realizar o teste de sangue com ele. Childs é deixado sozinho para tomar conta da base, sendo orientado a queimar o doutor caso ele aparecesse ali sozinho, pois isso indicaria que ele já era um impostor. Uma forte tempestade está acontecendo lá fora e eles precisam andar usando cordas para não se perderem. Quando chegam na cabana do Dr. Blair, eles notam que a porta estava aberta, mesmo que estivesse trancada. Encontram um fundo falso no chão. Ao entrar no fundo falso, percebem que Dr. Blair já era um impostor, pois encontraram uma espécie de nave espacial construída com pedaços de helicóptero, que ele esteve construindo esse tempo todo. Algum tempo depois, veem Childs correndo para fora da base de forma muito suspeita. Logo em seguida, as luzes da instalação se apagam, revelando que o gerador provavelmente havia
havia sido sabotado pela criatura. Nesse momento, eles percebem que não existe mais forma de saírem vivos de lá, e que a única maneira de impedir a criatura seria incendiando toda a base, sacrificando-se no processo. Eles começam então a colocar o plano em prática, espalhando gasolina e incendiando a base. Ao chegarem na sala do gerador, planejam espalhar bombas lá dentro. No entanto, Gary é surpreendido pelo Dr. Blair, que o ataca. Niles vê alguém sendo arrastado e vai investigar sozinho. McReady, agora sozinho, percebe que seus colegas provavelmente já foram capturados pela criatura. Enquanto tenta acender um dinamite, a criatura se revela debaixo do chão, aparecendo com uma aparência bizarra e misturada de humano e cachorro. Apesar do susto, McReady consegue pegar uma dinamite e lançá-la em direção à criatura. A explosão gera uma reação em cadeia, causando explosões por toda a base. E surpreendentemente, McReady sobrevive e se encontra sozinho em meio à tempestade fria. Ele se senta e logo nota Childs surgindo da escuridão, suspeitosamente. Eles conversam e Childs pergunta se conseguiram destruir a criatura. McReady responde que sim. Childs diz que se cansou de esperar e foi atrás da criatura, mas que acabou se perdendo na tempestade e só retornando agora. Os dois percebem que o fogo do incêndio elevou a temperatura do acampamento, mas sabem que isso não durará muito tempo. Eles entendem então que aqueles seriam seus últimos momentos e que em breve pereceriam de frio. O filme termina deixando um mistério para o espectador. Seria um dos dois o alienígena? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou do filme e chegou até o final, não se esqueça de deixar aqui embaixo o que você achou. Te espero no próximo vídeo. Falou!